A literatura pode nos ajudar a fazer algumas associações entre a psicanálise e a neurociência. Hoje a gente vai usar um trecho de Marcel Proust na sua obra clássica, que é Em Busca do Tempo Perdido, que é uma obra que retrata exatamente a questão da memória, no caso dele, a memória autobiográfica. Então vamos ao trecho em que ele menciona que provar um bolinho de Madeleine trouxe a ele uma série de lembranças que depois ele identificou como uma cena, um episódio da infância. Então é disso que a gente vai falar. Vamos aqui ao trecho. No mesmo instante em que esse gole, misturado com os farelos do biscoito de Madeleine, tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem a noção de sua causa, algo inconsciente. Rapidamente se me tornaram indiferentes as vicissitudes da minha vida. Inofensivos os seus desastres, ilusória a sua brevidade, da mesma forma como opera o amor, enchendo-me de uma essência preciosa, ou antes, essa essência não estava em mim, ela era eu. Então, eu vou destacar aqui algumas palavras desse primeiro trecho de Marcel Proust, para a gente pensar sobre o funcionamento da psique e o funcionamento neural. Então, tocou meu paladar nos convida a pensar sobre a senso-percepção, não é? Os sabores, os cheiros e assim por diante. O estremeci é um estado corporal emocional. Então, o que um estado corporal emocional pode associar junto à senso-percepção para converter-se em memória? Não é? A atenção foi solicitada, também estive atento, senti prazer, outro afeto, né, o prazer, relacionado a essa experiência subjetiva, sem noção da causa, ou seja, um material que ficou inconsciente para ele naquele primeiro momento, ele sentiu algo, mas ele não sabia a que se referia. É algo inconsciente, a causa não está consciente. E a essência era eu, ou seja, tem um sentido identitário, a memória como identidade, a memória autobiográfica como identidade do sujeito. Bom, então, após essas reflexões iniciais, vamos dar aqui um salto para a região anatômica, para o pensamento anatômico, não é? Então nós temos aqui um encéfalo na sua vista lateral, nessa vista aqui da esquerda a gente consegue ver à direita da tela, né? O encéfalo em vista lateral esquerda e a gente vê o hemisfério esquerdo na sua porção lateral. E esse cérebro da direita a gente vai ver então os dois hemisférios, direito e esquerdo, para entender que bem nesse meio aqui nós vamos ter a superfície medial de ambos os hemisférios e num dado momento, em outra figura, a gente retira o hemisfério esquerdo e vai expor, portanto, a superfície medial do hemisfério direito para ver algumas estruturas mais profundas, né? Pensando então nessa cena do Marcel Proust, nós vemos que várias sensorialidades foram afetadas naquele momento. Essas sensorialidades, a senso-percepção, do gosto, do cheiro, até da visão, se integraram de algum modo para trazer aquela memória à consciência dele de volta. O processo que a gente chama de evocação da memória de longo prazo. Porque era uma memória muito antiga, depois a gente vai ver. Aqui tem o bolinho, então ele vai ativar o cheiro, o sabor, não é? Mas a gente vai dar o destaque aqui para o gosto, que foi o que ele falou, né? Vamos pensar nessa sensorialidade, né, do sabor, ver o percurso que ele vai percorrer até a região do encéfalo, né, o tronco encefálico, depois do encéfalo, e ver então como é que isso pode ser integrado para desenvolver a percepção total da cena por ele, né? Então vamos lá. Olhando aqui a língua, nós temos várias estruturas chamadas papilas. Lá atrás nós temos as papilas circunvaladas, o V lingual. Mais na frente, assim de lado, nós temos as papilas foliáceas. E mais à frente mesmo, na região anterior, nós temos as papilas fungiformes. Existem duas inervações aí para a sensibilidade do dorso da língua para essas papilas. O nono nervo craniano, que é o glossofaríngeo, para as papilas circunvaladas, que tem mais a ver com o sabor de amargo. E aqui mais na região anterior, na ponta da língua, o sabor de doce, que tem a ver com a Madeleine, né? O mais percebido provavelmente é o doce, pode ter o salgado, que também é nessa região anterior. E a inervação dessa região é pelo nervo corda do tímpano, que é um ramo do nervo facial, tá? Então a gente vai ficar com essa nomenclatura, nervo corda do tímpano, que é o sétimo, relacionado ao sétimo nervo craniano, que é o nervo facial. A partir daí, o que é que nós temos? Nós temos o receptor ativado, a célula gustativa, né? Tem o seu próprio receptor molecular lá na superfície, que é um receptor acoplado à proteína G, é um tipo de receptor que é muito comum no nosso organismo e que vai desencadear uma série de respostas internas a essa célula. Mas a gente não vai falar delas, vai deixar isso para um outro momento. O que nos importa agora é saber que essa célula gustativa foi ativada e vai ativar o nervo corda do tímpano. A partir daí,
que vai acontecer? Qual vai ser o trajeto, então, dessa informação neural, né? Então, temos aqui de novo destacado o nervo corda do tímpano, né? Ele vai levar o impulso neural até o tronco encefálico, numa região chamada trato solitário, que tem a ver com a identificação de sabores, mas também com a rejeição deles. Ou seja, é sentir o sabor, o gosto bom, agradável, mas também rejeitá-los, está perto dessa região, numa região, na verdade, que a gente chama de área pós-trema, que induz a náusea e vômitos. É exatamente a área que é recebida, né, molecularmente pela substância ondansetrona, que está presente aí no Vonal, né, que é um medicamento antiemético potente usado até em quimioterapia. Muito bem, mas o que nos importa aqui é o núcleo do trato solitário, que é a região nuclear do tronco encefálico, que vai receber, então, a inervação do córda do tímpano a partir do nervo facial, que é o sétimo nervo craniano. Daí, do trato solitário, esse impulso neural vai chegar até a região talâmica. O tálamo é considerado o relé sensorial principal do encéfalo. Então, toda a subida, toda a aferência que a gente diz, né, que é a chegada dos nervos ao sistema nervoso central, essa aferência sensorial, ela passa por esse relé, com exceção aí do olfativo. Então, nós temos a chegada sensorial a esse relé sensorial dentro do encéfalo, que é chamado de tálamo, que é no diencéfalo. E temos um núcleo, uma partezinha dele chamado núcleo ventral póstero-medial. Então, temos aqui a superfície medial do hemisfério direito, como eu falei, o hemisfério esquerdo seria retirado, a gente vê aquele meinho, a superfície medial do hemisfério direito, e conseguimos ver, portanto, um núcleo no tálamo chamado núcleo ventral póstero-medial. E a partir desse núcleo, existe então a continuidade do impulso neural até chegar à região do opérculo, que é quem vai fazer a integração do sabor. Portanto, toda aquela experiência, a parte central dela, do gosto que ele sentiu da madeleine molhada ao chá, vai ser integrada lá na região do opérculo, que está ali perto do córtex órbito-frontal, mas não é nele, está mais ou menos entre ele, o córtex órbito-frontal, que tem a ver com o controle de impulsos, mas também tem a ver com o sistema límbico, com a relação do córtex cingulado anterior, que faz parte ali do controle emocional. Então ele está entre o córtex órbito-frontal e a região ali próxima também do lobo temporal medial, que tem a ver com o armazenamento das memórias de longo prazo.